A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz às minhas irmãs, a paz a cada um de vocês que vai estar nos acompanhando. Meus queridos irmãos, hoje o Senhor, eu estava hoje no trabalho e o Espírito Santo colocou em meu coração uma passagem muito forte, uma passagem muito interessante. E essa passagem vai nos falar o mistério da sombra de Pedro. E ali, meus queridos irmãos, o Senhor colocou em meu coração de eu estar trazendo este conteúdo, aonde, aleluias, eu creio que vai falar em muitos corações, porque o mistério da sombra de Pedro. E meus queridos irmãos, antes eu venho a me apresentar para vocês. Eu me chamo Robson Carlos, ministrador da palavra do Eterno e inspirado pelo Espírito Santo. E eu creio que aonde esse vídeo passar, muitas pessoas serão tocadas, muitas pessoas serão avivadas pela graça do Senhor. Mas antes de tudo, eu quero convidar a cada um de vocês a estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante do Senhor eu apresento a vida dos meus irmãos, a vida, meu Pai, de cada pessoa, a vida, Senhor, daquelas pessoas, meu Pai amado e Pai querido, que muitas das vezes têm passado luta, tem, Pai amado, muitas das vezes não encontrado portas de emprego, ou muitas das vezes, meu Pai, entregou tanto currículo, meu Pai, mas está sem esperança, está até mesmo sem fé. Ah, Senhor, mas eu creio, meu Pai querido, no milagre do Senhor. Eu creio, meu Pai, na provisão do Senhor na vida dessas pessoas. E com o Pai querido, visita também pessoas que se encontram, meu Pai amado, acamadas, pessoas que se encontram em leito de enfermidades, pessoas que se encontram, meu Pai amado, num momento na sala de cirurgia. Pai querido, que não venha ser o médico, mas sim o anjo do Senhor. Pai amado, toca, Senhor, nesta pessoa. Toca, Senhor amado, neste ser humano. Livra, Senhor, do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário. Livra, Senhor amado, dando vitória. Confirma, Senhor, o milagre. Confirma, Senhor, a provisão. Ah, meu Pai, mas o Senhor sabe o que essa pessoa tem necessitado. O Senhor sabe o que essa pessoa tem precisado, que é do milagre, das bênçãos do Senhor. Pai querido, unge os lábios do teu servo, unge, Senhor amado. Pai amado, que nós não venha perder o foco, que é falar da palavra do Senhor, que nós não venha, meu Pai, ser oprimido pelas coisas do mundo, mas sim que o Senhor venha nos dar autoridade, que o Senhor venha fazer assim como o Senhor fez com Pedro. Pai querido, pedimos ao Senhor, abre os céus neste momento, abre os céus, meu Pai, que os céus venham a ser abertos. Senhor amado, derrama chuvas de bênção, chuvas de milagre, chuvas de vitória, meu Pai, sobre cada pessoa. Visita, Senhor, a tua igreja, dando milagre, Senhor, dá livramento, Senhor, no dia de hoje, Pai. Confirma, Senhor, as bênçãos, confirma, Senhor, o milagre. Pedimos o Senhor neste dia de hoje, Pai. Pai querido, visita aí, Senhor, cada pessoa. Ah, Senhor amado, mas o Senhor sabe, a tua igreja tem andado despercebida, a tua igreja tem andado, Senhor amado, sem entender o propósito do Senhor. Pai querido, eu peço ao Senhor neste momento, Pai, instrui o teu servo, instrui na palavra, instrui no falar, no saber. Pedimos ao Senhor a tua autoridade, não para a glória do homem, mas sim para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado nesta terra entre os viventes, meu Pai. Vai fechando sepulturas aí, meu Pai, vai repreendendo, Senhor, toda obra de feitiçaria, meu Pai, vai repreendendo toda manipulação, seja lançada no mais profundo abismo. Senhor, confirma os milagres, confirma a vitória, dá livramento, Senhor. Mas o Senhor, meu Pai querido, é o dono da vida, o Senhor é o dono do milagre. Vai repreendendo, Senhor, aleluia, toda bala perdida, vai repreendendo, Senhor, espírito de confusão, espírito de perturbação, lança no mais profundo abismo todo espírito de enfermidade. Pai querido e Pai amado, visita, Senhor, o teu povo, visita, Senhor amado, a tua amada igreja, Senhor. Desperta, meu Pai, pessoas que dormem, aleluia, desperta, Senhor. Leva cura, meu Pai amado, para os enfermos. Leva alegria, meu Pai, para aquelas pessoas que se encontram em tristeza. Leva, Senhor, felicidade, meu Pai, dando confirmação do milagre. Pois assim seja, louvado é o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a palavra no livro de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5.
capítulo 5, versículo 15 ao versículo 6. Passamos a ler sem longas e sem demora. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e o punha em leitos, em macas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando se passasse, cumprisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais eram todos curados. Até aqui. Louvado é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 15 e 6, aleluias, louvado é o nome do Senhor, vai nos falar aqui de sorte. Por que de sorte, meus queridos irmãos? Porque Pedro, ele iria passar nas ruas de Jerusalém. Pedro, ele iria passar naquelas ruas daquela cidade. E ali a palavra vai dizer que pessoas eram transportadas, carregadas no leito, né? Era carregada numa maca, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e curasse aquelas pessoas. Mas, meus queridos irmãos, por que a sombra de Pedro curasse? Por que a sombra de Pedro operava milagre? Por que Pedro, aonde ele passava, todo mundo queria correr para que pelo menos a sombra dele alcançasse aquelas pessoas, e através da sombra de Pedro, aquelas pessoas eram libertas, aquelas pessoas eram curadas de qualquer enfermidade, aquelas pessoas também eram libertas dos espíritos imundos. Por que, meus queridos? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele andou com o nosso Salvador Messias. Pedro também, ele foi, aleluia, repreendido pelo nosso próprio Salvador, porque quando o nosso Salvador fala da morte dele, Pedro fala Senhor. Então ali o próprio Salvador vai repreender Pedro, mas mesmo assim Pedro, o Senhor tinha uma missão na vida de Pedro. Qual que era a missão na vida de Pedro? Pedro seria um homem de oração. Pedro seria um homem que teria tanta autoridade que todas as pessoas iriam correr para que a sombra de Pedro curasse aquelas pessoas. Então ali, o mistério de Pedro, sabe qual que era o mistério de Pedro? Que Pedro, mesmo com seus pecados, Pedro mesmo com aquelas falhas que Pedro tinha, porque Pedro era homem igual nós, Pedro era ser humano, Pedro era de carne igual nós, mas a diferença de Pedro era o seguinte, que Pedro, ele obedecia aquilo que o Senhor falava. Então ali Pedro, através da sombra de Pedro, então quer dizer, através da intimidade que o apóstolo Pedro tinha, o apóstolo Pedro tinha uma intimidade tão grande que o apóstolo Pedro, ele discutia nos templos o que aquele povo pregava, porque aquele povo pregava enganando o ser humano, aquele povo, os judeus pregavam enganando. Então Pedro, ele ia dentro dos templos para quebrar princípios. Pedro, ele ia dentro dos templos para levar a verdadeira palavra, porque o que eles pregavam enganando aquele povo, eles pregavam somente o que era favorável a eles, mas Pedro levava a cura, a libertação, a salvação, através do nome do Salvador Messias, era que o apóstolo Pedro pregava. Então ali, quando o povo sabia que Pedro iria passar nas ruas de Jerusalém, naquelas cidades circunvizinhas ali, todo mundo já pegava, todo mundo já corria, aqueles que estavam enfermos eles levavam numa maca e colocavam na rua, para que a sombra de Pedro. Então, o que acontece sobre a sombra de Pedro? O que tinha na sombra de Pedro? Qual que é o mistério da sombra de Pedro, meus queridos irmãos? O mistério da sombra de Pedro é a presença do Eterno na vida de Pedro. O mistério da cura através da sombra de Pedro era que a unção era tão grande que aonde a sombra de Pedro passava, o diabo ele não resistia. Aonde a sombra de Pedro, só da sombra de Pedro passar,
as pessoas eram curadas. Então, o que o Senhor quer trazer nesse momento é: para que você tenha autoridade, nós temos que ser homens de oração. Pedro era homem de oração. Pedro orava a todo instante. Pedro buscava a presença do Senhor. Satanás tentou até peneirar Pedro. Tanto que o Eterno fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua vida, mas eu não deixei. Por que o Senhor não deixou que Satanás peneirasse a vida de Pedro? Sabe por quê? Porque o Senhor sabia quem que Pedro ia ser lá na frente. O Senhor sabia quem que Pedro ia ser, porque Pedro tinha autoridade, Pedro tinha ousadia e Pedro tinha determinação. O que está faltando no povo de hoje é determinação, é ousadia, perseverança e falar somente aquilo que o Senhor tem mandado falar, que é a verdade, e não temer o homem. Mas estamos vivendo um tempo que o povo está temendo o ser humano. Nós estamos vivendo um tempo em que o povo está temendo as coisas deste mundo. Pedro não temia. Pedro entrava dentro dos templos, debatia se tivesse algo errado. Ninguém enganava Pedro, porque Pedro, ele andou com o dono da verdade. Então a verdade, ela estava com Pedro. A verdade, ela estava com o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro, meus amados irmãos, ele andou com o nosso Messias. Aleluias. Pedro, ele negou 3 vezes, mas sabe por quê? Tudo isso foi um processo. O Eterno sabia que mesmo Pedro negando o Messias, Pedro, ele seria um homem de ousadia. Pedro, através da unção. Então, Pedro sem a unção, ele era apenas Pedro. Pedro sem a presença de Deus, ele era apenas Pedro. Mas quando a presença de Deus alcançou a vida de Pedro, primeiramente antes de Pedro pregar a palavra, antes da sombra de Pedro curar, Pedro também passou por um processo. Pedro também passou por aquele momento de transformação da água para o vinho. Porque para a sombra de Pedro curar, para Pedro dar testemunhos, onde pessoas são salvas, onde pessoas eram libertas através da sombra de Pedro, primeiramente Pedro também tinha que ter a vida dele mudada. Então, meus queridos irmãos, não foi fácil para a vida de Pedro ser mudada, tanto que a palavra do Senhor vai dizer que quando o Criador quando o Eterno juntou os apóstolos, os discípulos, cada um deles foram embora para sua casa, porque eles esperavam a volta do Messias. Mas o que eles não sabiam é que quando eles começaram a andar com o Eterno, ali já começou a ser a promessa. E quando o Messias foi executado naquele madeiro, a palavra vai dizer que o Messias, ele volta de novo. Ele volta de novo, é onde os discípulos vão começar a ter experiência, porque a experiência muitas das vezes não vai ser de um dia para o outro. Então ali o Senhor já tinha uma promessa na vida de Pedro. Então que a palavra vai dizer que ele vai subir no barco de Pedro. Todos os barcos estavam ali. Ele sobe no barco de Pedro e fala para Pedro: Pedro, lança a tua rede, Pedro. E Pedro falava assim: Senhor, eu estou aqui a tarde toda, não peguei nada. O Senhor fala para Pedro: Pedro, anda mais um pouco, vamos longe da praia, porque tinha muita gente ali. Então o Senhor levou o barco de Pedro mais para o mar e falou para Pedro: Pedro, lança. Pedro, se ele fosse desobediente e rebelde, o Senhor praticamente entenderia. Pedro, ele foi um homem difícil, porque quando Malco, sumo sacerdote, foi algemar o Messias, Pedro pega a espada e corta a orelha do servo Malco. Mas o Senhor fala: Pedro, se você ferir com a espada você será ferido. Se você ferir com pau você será ferido. Então ali Pedro, após negar o Salvador, o Senhor, ele entende que Pedro também teve as suas fraquezas. Então uma coisa que eu quero trazer para você: o seu chamado, muitas das vezes, o seu chamado vai ter que superar as suas fraquezas. O seu chamado, muitas das vezes, vai requerer de você superação no seu medo,
Pedro teve medo quando ele andou sobre as águas, porque quando o Eterno aparece em meio àquela chuva, em meio àquele temporal, todo mundo ficou com medo achando que era um fantasma. Aí ele diz assim: calma, sou eu. Então Pedro vai falar: aleluia, Senhor, se és o Senhor, manda ir ter convosco. E ele falou: pois bem, Pedro, usa a tua fé e vem. Então Pedro, cheio de autoridade, todo mundo segurou Pedro. Pedro falou assim: me larga, eu vou. Então Pedro começa a andar sobre as águas. Até aí Pedro começou bem. Mas Pedro olha para tempestade. Pedro perdeu o foco e deixou que o medo viesse sobre ele. Então o que o Senhor quer dizer para nós nesta tarde: não deixa que o medo venha tirar o seu foco da presença do Senhor. Não deixa que o medo venha tirar você do foco da salvação. Pode estar difícil, pode estar estreito, está desempregado, confia. Tá passando necessidade, confia. Porque o Senhor, Ele é fiel. Meus queridos irmãos, a gente prega o que vive, a gente fala o que acontece. Eu sou o testemunho verdadeiro. Hoje eu posso falar. Fiquei 7 anos desempregado, confiando, orando, mas não desisti da promessa do Senhor. E uma coisa que eu quero dizer para você: o Senhor, antes de fazer, Ele vai te mostrar. Assim como Ele me mostrou, o Senhor me deu duas visões que eu trabalhava. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor abriu uma porta de escape. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Eu sou falho igual todos nós. Temos pecado, temos. Mas uma coisa que diferencia o irmão da fé, o ímpio, o que diferencia o justo do ímpio é que o justo tem fé, o justo ele persevera, o justo ele ora, o justo ele espera no Senhor, o tempo certo, a hora certa. O nosso Criador, o nosso Adonai, ele não chega atrasado, ele chega sempre na hora certa. Então o mistério da sombra de Pedro era o seguinte: para onde Pedro ia, Pedro levava a obediência, Pedro levava somente aquilo que Deus mandava e não aquilo que o homem mandava. Tanto que a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: conduzidos enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais eram todos curados. Então o mistério não é a sombra de Pedro. O mistério que estava na vida de Pedro era a unção, era a intimidade. Se você não tiver intimidade, você pode passar em qualquer lugar, nada vai acontecer. Mas se você tiver intimidade com Deus, se você for homem de oração, aonde você passar, até a enfermidade ela será curada. Até as trevas aonde você passar, vai cair no mais profundo abismo. Essa palavra que eu deixo nos vossos corações, e que o Senhor abençoa as suas vidas. Tenha uma semana de grande vitória. Então o mistério na sombra de Pedro não era a sombra de Pedro, era a unção que tinha na vida de Pedro, era a intimidade que Pedro tinha diante do Senhor. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra. Que o Senhor abençoa as suas vidas, e eu profetizo milagres e cura e portas abertas em suas vidas. Que o Senhor guarde a vida de cada um.